filho amado, até hoje você tem tentado resolver tudo com as próprias forças, acreditando que o seu caminho é o melhor. Mas eu lhe digo, entregue tudo nas mãos do Senhor. Confie nele sem reservas, pois aquele que caminha com Deus jamais está perdido. Quando você decide seguir os passos de Cristo, é Ele quem toma a direção da sua vida, e a vontade divina, muitas vezes, será diferente da sua. Pode parecer que as coisas estão saindo do controle, mas, na verdade, Deus está tomando para si as rédeas da sua existência. E eu lhe asseguro, tudo que vier depois disso será para o seu bem. Essa é a promessa que encontramos na Sagrada Escritura, em Romanos 8:28. Agora, meu irmão, minha irmã, vamos juntos meditar em uma palavra santa. E se essa mensagem tocar o seu coração, peço que você a compartilhe com outros para que mais almas encontrem a verdade do Senhor. O rei Salomão, um homem dotado da mais profunda sabedoria, nos deixou um ensinamento valioso em Eclesiastes 11:6. Plante de manhã a sua semente, mesmo ao entardecer, não deixe suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que dará certo, se esta ou aquela semente, ou se ambas serão bom. Reflita bem sobre isso. O Senhor nos chama a perseverar. Não plante apenas uma vez e desista, mas continue sem cessar. O tempo da colheita não pertence a nós, mas sim a Deus. E você sabe quando virão os frutos? Nem eu sei. Pois depende da vontade do Altíssimo, do terreno onde semeamos e do tempo que Ele preparou. A Bíblia nos revela que, no mundo espiritual, há uma batalha constante. Lembre-se do profeta Daniel, um homem de oração que jejuou por 21 dias. Durante esse tempo, ele clamava ao Senhor, mas parecia que nada acontecia. Porém, no capítulo 10 de seu livro, vemos que um anjo lhe apareceu e disse: Daniel, não temas. Desde o primeiro dia em que oraste, tua oração foi ouvida no céu. No entanto, houve resistência espiritual, uma luta invisível tentando impedir que a bênção chegasse. Mas o Senhor prevaleceu e enviou a resposta. Assim também acontece conosco. Desde a primeira vez que você orou, Deus ouviu. Mas a batalha continua, e é por isso que você precisa perseverar. Não desista. A sua oração já foi recebida e, no tempo certo, a graça virá. Não importa se a resposta virá hoje, amanhã ou em outro momento. O que importa é que Deus é fiel. E há milagres que acontecem instantaneamente, como quando Jesus curou o cego. Mas também há milagres que ocorrem por um processo. Veja, quando Cristo colocou as mãos sobre um homem cego, ele começou a enxergar parcialmente. Só depois de uma segunda vez sua visão foi restaurada por completo. Em outra ocasião, 10 leprosos foram curados, mas o milagre aconteceu enquanto caminhavam para se apresentar ao sacerdote. Nem sempre a bênção chega da maneira que esperamos, mas ela sempre vem no momento certo. Meu irmão, minha irmã, quantas pessoas buscam uma graça, mas, ao recebê-la, esquecem-se de Deus? Oram por um casamento, por um trabalho, por uma cura, mas, ao receberem a resposta, afastam-se do Senhor. E eu lhe digo, Deus quer sua fidelidade, não apenas em tempos de necessidade, mas sempre. Se você busca o Senhor apenas por aquilo que Ele pode lhe dar, ainda não compreendeu o verdadeiro amor de Cristo. Ele deseja o seu coração, sua entrega sincera, e não apenas um pedido egoísta. Eu sei que Deus está falando com você neste momento. Pergunte-se, será que aquilo que você tanto deseja não está se tornando um ídolo em sua vida? Você tem buscado a Deus pelo que Ele é ou apenas pelas bênçãos que Ele pode conceder? Muitos anos atrás, eu mesmo orava por algo que queria muito. Eu pedi a Deus insistentemente, até que, em um momento de profunda oração, o Espírito Santo tocou minha alma e me fez refletir. Você busca o Senhor apenas para receber algo ou para amá-lo acima de tudo? Foi então que compreendi que, mais do que atender meus desejos, Deus queria moldar meu coração. E quando me rendi completamente à vontade dele, as bênçãos vieram de forma ainda maior do que eu imaginava. Entenda, filho amado, quando você entrega sua vida a Deus, Ele age com pressa, mas essa pressa não é como a dos homens. É uma pressa que transforma, que fortalece sua fé, que prepara seu coração. Por isso, confie. Deus já está trabalhando, mesmo que você ainda não veja. Persevere,
continue semeando e, no tempo certo, a colheita virá. Que a paz de Cristo esteja com você, hoje e sempre. Amém. Filhos amados, Deus tem caminhos que muitas vezes não compreendemos. Quantas coisas Ele está removendo do mundo e do seu coração para purificá-lo. Sejamos fiéis, pois é nos momentos de dificuldade que o Senhor realiza as suas maiores obras. Quando chegar a hora determinada pelo Altíssimo, nada nem ninguém poderá impedir seu agir. Nem tentações, nem obstáculos humanos prevalecerão contra sua santa vontade. Por isso, mantenha seu coração aberto, aceitando o tempo e o modo de Deus, pois sua maneira é sempre melhor do que imaginamos. Quantas vezes vi almas aflitas esperando uma graça e, no tempo de Deus, receberam algo muito maior do que haviam pedido. Mas essas bênçãos muitas vezes são concedidas após um longo período de provação, anos ou até mesmo décadas. Conheci histórias de fiéis que passaram a vida inteira orando por uma conversão e, após sua partida, viram suas preces frutificarem nos corações de seus entes queridos. Falo-vos de um jovem que, enquanto sua mãe era viva, permanecia distante dos caminhos de Deus. Mas quando ela partiu, ele tomou consciência da importância de sua fé e entregou-se ao Senhor. Imaginem a alma dessa mãe, que tanto rezou, ao ver do céu seu filho convertido. Mas, meus filhos, não esperemos pela dor para mudar. Deus quer agir em nossas vidas agora. Confiemos em sua bondade, pois Ele é fiel, e suas misericórdias são eternas. A palavra nos diz, no Salmo 37:4, deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Que promessa maravilhosa! E no Salmo 126, aprendemos que quem semeia com lágrimas colherá com alegria. Por isso, perseveremos. Se você crê nesse milagre, escreva com fé, eu creio e espero no Senhor. Filhos, quando compartilhamos a palavra, tocamos vidas. Tenho ouvido testemunhos de pessoas em lugares distantes que receberam uma mensagem de fé no momento exato em que precisavam. Deus age de formas misteriosas. O Evangelho é semente, e devemos espalhá-lo. Você também pode ser instrumento do Senhor. Agora, elevemos nossos corações a Deus. Feche os olhos e oremos juntos. Senhor Todo-Poderoso, aqui estamos diante de Ti, reconhecendo Tua soberania. Obrigado por esta palavra que aquece nossas almas. Tu conheces os corações aflitos, os que esperam um sinal, os que choram em silêncio. Conforta-os, Senhor. Ensina-nos a confiar em Ti, mesmo quando não compreendemos Teus caminhos. Perdoa-nos por duvidarmos, por querermos apressar Teu tempo. Hoje entregamos tudo em Tuas mãos, certos de que Tua vontade é sempre melhor. Senhor, oro pelos enfermos, pelos que sofrem no corpo e na alma. Pela Tua infinita misericórdia, derrama a cura sobre aqueles que precisam. Restaura, fortalece, renova. O Senhor é médico dos médicos. Repreendemos toda enfermidade e toda obra do inimigo em nome de Jesus. Que os lares sejam abençoados, que as famílias sejam restauradas. Senhor, age poderosamente. Filhos, lembrem-se, perseverem até o fim. A jornada da fé tem batalhas, mas também tem vitórias. Nem tudo acontece instantaneamente. Assim como o cego a quem Jesus curou aos poucos, muitas bênçãos acontecem em processos. Acreditai, pois Deus trabalha em seu tempo. Deus nos ensina que precisamos caminhar pela fé. Os 10 leprosos que Jesus curou receberam a ordem de se apresentarem ao sacerdote antes mesmo de verem a cura acontecer. E, enquanto caminhavam, o milagre se realizou. Mas notem, meus filhos, de todos eles, apenas um voltou para agradecer. Quantos recebem a bênção e depois se esquecem de Deus? Quantos oraram pedindo um casamento, um emprego, uma cura, e, depois de receberem, deixaram de buscar ao Senhor? Deus espera de nós um amor sincero, não apenas um interesse nas bênçãos que Ele pode nos dar. Amemos o Senhor pelo que Ele é, e não apenas pelo que Ele faz. Se nossa fé for verdadeira, então estaremos prontos para receber tudo que Deus tem para nós. Permaneçam firmes, filhos meus. Deus é fiel e não tardará. Creiam e esperem nele, pois ele sempre cumpre suas promessas. Amém.
Filhos amados, em meio às enfermidades e tribulações que assolam a vida, recordai-vos de que nosso Senhor está acima de tudo. Não há sofrimento que Ele não possa transformar, não há dor que Ele não possa aliviar. Em nome de Jesus, tomemos posse dessa graça e rendamos-lhe graças desde já, pois sabemos que Sua mão poderosa nos guia em todas as orações e em cada dia de nossa existência. Que o Senhor vos abençoe abundantemente e vos fortaleça na fé. Amém. Meus filhos, permiti-me perguntar-vos, tendes conseguido controlar vossas emoções? O mundo de hoje impõe desafios, e a sabedoria para lidar com as adversidades é essencial para não sermos abalados. Tenho observado que, ainda que muitos tenham fé, a verdadeira paz lhes escapa. Na Sagrada Escritura, encontramos exemplos de homens e mulheres que enfrentaram o mesmo mal, a ansiedade. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, nos concede meios para vencê-la. Eis porque reuni reflexões profundas sobre a palavra do Senhor, para vos mostrar que é possível viver sem a angústia da ansiedade, encontrando a paz que vem do alto, aquela que restaura o coração e nos aproxima do Criador. Lembrai-vos, filhos, que Deus não opera em um coração inquieto. Ele espera que nos abandonemos inteiramente em suas mãos, confiando de todo o nosso ser. Por isso, desejo compartilhar convosco um instrumento valioso, um caminho de reflexão que vos ajudará a superar a ansiedade e a viver com serenidade. Se quiserdes recebê-lo, podereis encontrá-lo para aprofundar vossa relação com Deus e testemunhar o que Ele operará em vossas vidas. Filhos, a batalha da fé é uma jornada que exige perseverança. Nem sempre veremos os frutos imediatamente. Sim, milagres acontecem no instante, pois Deus pode curar de pronto. No entanto, há aqueles milagres que são concedidos no tempo certo, no processo divino, para que nossa fé seja refinada como ouro. Lembrai-vos do cego que Jesus curou, ao tocar-lhe os olhos, ele ainda via de forma turva, como se enxergasse homens como árvores. Somente ao ser tocado novamente, sua visão se tornou plena. Deus nos molda, filhos, e cada provação nos leva mais perto dele. Assim também foi com os 10 leprosos que, enquanto caminhavam para se apresentar ao sacerdote, foram curados. A cura não aconteceu de imediato, mas exigiu que eles dessem o passo da fé. Oh, quantos recebem as bênçãos e depois se esquecem do Senhor! Somente um dos leprosos voltou para agradecer a Jesus. Não sejamos ingratos com as maravilhas que Deus opera. O Criador não deseja apenas conceder-nos bênçãos, Ele quer o nosso coração entregue inteiramente a Ele, sem reservas. Filhos, muitas vezes colocamos nossa esperança em uma graça terrena, um trabalho, um casamento, uma cura. Mas Jesus não morreu na cruz apenas para nos conceder desejos momentâneos. Ele deseja nossa redenção completa, nossa união com Ele. Quando alinhamo-nos à sua vontade, tudo o mais nos será acrescentado. Se hoje esperais por uma resposta do alto, confiai. Deus já está trabalhando em vós, lapidando o vosso coração, concedendo-vos paciência e sabedoria. E no momento oportuno, vereis o agir do Altíssimo. Permanecei firmes na oração, confiai plenamente no amor do Pai Celestial e segui em frente com a certeza de que Ele nunca vos abandona. Que Deus vos abençoe e vos guarde, e que vossa fé seja inabalável. Amém. A fé que move montanhas. Filhos, muitos se perguntam, como posso ter uma fé tão grande a ponto de mover montanhas? A resposta está na entrega total ao Senhor. Jesus nos ensinou que a fé do tamanho de um grão de mostarda pode realizar milagres extraordinários. Mas para isso, é preciso crer sem duvidar, confiar sem hesitação. Quando depositamos nossa vida nas mãos do Pai, Ele opera maravilhas. A fé não é um sentimento passageiro, mas um compromisso diário de caminhar na confiança, mesmo sem ver o caminho à frente. Quando Abraão foi chamado por Deus, ele partiu sem saber para onde ia, apenas confiando. E Deus cumpriu suas promessas. A fé verdadeira nos leva além das dificuldades. Ainda que enfrentemos tempestades, sabemos que Cristo está no barco conosco e, no tempo certo, Ele acalmará as águas. Portanto, filhos, não vos desespereis diante das tribulações. Em vez disso, fortalecei vossa fé, pois é através dela que vereis o poder de Deus se manifestar em vossas vidas. A oração como chave para a vitória.
Filhos, não há arma mais poderosa do que a oração. É através dela que nos conectamos com o Pai Celestial e recebemos suas bênçãos. Quando oramos com fervor, abrimos as portas do céu e permitimos que Deus trabalhe em nosso favor. Jesus nos ensinou que devemos orar sem cessar. A oração nos fortalece, nos acalma e nos enche de esperança. Se há algo que vos preocupa, entregai ao Senhor em oração. Se há uma necessidade, apresentai-a diante do trono de Deus. Pois Ele é fiel e justo para responder aos seus filhos. Muitos santos e homens de Deus testemunharam o poder da oração. Padre Pio, São Francisco de Assis, Santa Teresa de Ávila, todos eles viviam em constante diálogo com Deus. E suas vidas foram marcadas por milagres e transformações. Portanto, filhos, não negligencieis a oração. Tornai a parte essencial de vosso dia, pois é nela que encontrareis força para prosseguir e paz para vossos corações. A importância da gratidão. Filhos, quantas vezes nos lembramos de pedir a Deus, mas nos esquecemos de agradecer? A gratidão é uma virtude poderosa que nos aproxima do Senhor. Quando somos gratos, reconhecemos a ação divina em nossas vidas e fortalecemos nossa fé. O apóstolo Paulo nos ensina: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:18. Mesmo nos momentos difíceis, há motivos para agradecer. Cada respiração, cada novo dia, cada oportunidade de recomeçar, tudo isso é um presente de Deus. Quando somos gratos, abrimos as portas para mais bênçãos. Pois um coração agradecido atrai a bondade do Senhor. Por isso, filhos, cultivai a gratidão. Antes de dormir, fazei uma breve oração de agradecimento. Reconhecei as pequenas e grandes graças que Deus vos concede diariamente. Que vossa vida seja um hino de louvor ao Senhor. Que vossas palavras e ações reflitam o amor e a gratidão que sentis por tudo o que Ele faz por vós. Amém. Durante uma jornada da vida, o Filho do Homem nos chama a aprofundar nossa confiança, a não duvidar nunca de sua capacidade de transformar nossas frustrações em vitórias. Ó Senhor, irmãos, nunca abandone seus filhos, e sua misericórdia é infinita. Continue firme e confiante, mesmo quando os tempos são difíceis e sua presença parece distante. Ele está aqui conosco nos momentos de incerteza. Quando pensamos que nossa fé está em risco, lembremos que é justamente nessa hora que o Senhor mais nas bênçãos, no silêncio e na esperança. O poder da confiança radical em nosso caminho. Lembrai-vos da importância da confiança radical em Deus. Mesmo aqueles que caminham nas sombras, enfrentando as mais árduas dificuldades, podem encontrar a luz de Cristo para manter a confiança em seu plano para suas vidas. De modo especial, é essencial que confiemos no amor imensurável do Criador, que nos acompanha e cuida de nossas feridas. Ao entregarmos a nossa vida ao Senhor em total confiança, Ele toma a rédea de nossa trajetória e nos guia de maneira infalível. Padre Pio, um exemplo imensurável de humildade e devoção, nos ensina a confiar mesmo quando os cenários parecem difíceis de compreender. Veja como sua oração constante não era apenas uma forma de pedir, mas um momento de entrega, sem reservas, ao plano divino. Filhos, quando Deus nos diz que nossas forças não são suficientes, Ele nos convida a entregar-lhe tudo. Quando nos sentimos esmagados pelo peso da vida e entoamos a nossa oração de confiança, o Senhor age silenciosamente, mas com poder. Ele transforma nossas derrotas em vitórias. Embora o sofrimento pareça intransponível, através da confiança radical, encontre sua proteção, e a vitória finalmente se manifesta, não como imaginamos, mas de acordo com os desígnios de Deus. Lembrai-vos que, muitas vezes, a vitória de Deus não vem da forma esperada, mas do modo espontâneo e misterioso, que só Ele pode realizar. Por essa razão, nunca devemos questionar a sua vontade, pois Ele jamais nos desampara. Mesmo nas dificuldades, Ele traz o seu consolo, como fez com Paulo, dando-lhe graça e forças para carregar a sua cruz, em cada tribulação que aconteceu. Quando a jornada parece mais longa e cansativa, lembre-se, o Senhor está ao seu lado, oferecendo sua força para suportar. Em sua presença, nossas fraquezas se tornam nossa maior força. A oração, um refúgio de força. Filhos, a oração é o refúgio onde encontramos consolo.
É nela que renovamos a fé e nos reabastecemos com o alimento espiritual necessário para as dificuldades da vida. Jesus, em sua infinita sabedoria, nos deu o exemplo perfeito de oração. Ele, o Príncipe da Paz, retirava-se para orar, buscando conexão direta com o Pai. Ele nos ensinou que é preciso orar sem cessar de forma constante, traduzindo nossos sentimentos, desejos e dores em palavras sinceras diante de Deus. Sintam-se encorajados a fazer do seu coração um templo onde a oração sempre ecoa, oferecendo a Deus não apenas pedidos, mas também ações de graças. A oração não é apenas uma ferramenta de pedidos, mas de relacionamento. Quando oramos, estabelecemos uma relação profunda com Deus, em que Ele nos fala e, ao mesmo tempo, nossa alma relacionada em Sua vontade. Nessa relação, nossa fé cresce e nossa confiança no Senhor se aprofunda. Durante as tribulações, a oração verdadeira traz paz, confiança e clareza. Assim como Jesus nos ensinou, orai também para que a vontade do Pai se concretize, não apenas nos nossos caminhos, mas também em nossos corações. Passar tempo dedicado à oração nos permite aprender a ouvir a doce voz de Deus, que muitas vezes se faz ouvida no coração mais do que em palavras audíveis. Nos momentos de aflição ou silêncio, Deus nos fala através do seu Espírito que reside em nós. Quando mantemos uma vida de oração ininterrupta, nossa alma se prepara para receber as graças que Deus derrama com generosidade. A oração permite que nos alinhemos com Sua vontade em nossas vidas e nos garanta o poder divino para enfrentar qualquer desafio. O segredo da paz interior, filhos, a verdadeira paz não vem da ausência de sofrimento, mas do coração que está profundamente firmado em Cristo. Quando olhamos para Ele durante nossas lutas, Ele fortalece nosso espírito e nos traz uma paz que vai além da compreensão humana. Em São João 14:27, o Senhor nos disse: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Portanto, a paz de Cristo é uma paz que permanece mesmo nas aflições. Não é uma paz mundana, ilusória, mas uma paz celestial, sólida e imperturbável. O chamado para todos nós é para buscarmos essa paz eterna em Cristo, não a que deriva das situações, mas a paz que Ele nos oferece em seu amor infinito. Mesmo em momentos de frustração, ansiedade ou tristeza, podemos ter a certeza de que, em Cristo, temos a paz que vem do alto, e não do mundo. Quando nosso coração se encontra em situações de caos ou incerteza, convidamos voltar-nos para Ele, que é o Príncipe da Paz. Permita-se experimentar esse refúgio divino e encontre tranquilidade para sua alma. A criação de um ambiente de oração, de reflexão e de tranquilidade interior é a chave para alcançarmos tranquilidade, conforme a vontade de Deus para nós. A paz que vem de Deus é fruto do mandato do Senhor, confiar e aceitar a sua providência, entregar-se à sua vontade e saber que Ele está controlando tudo. Esta paz é uma realidade que transcende a nossa compreensão natural. Não basta pedir por paz, devemos aceitar os momentos de silêncio e o sopro do divino à medida que ele nos transforma e nos proporciona a serenidade. Qualquer que seja o seu coração aflito, existe cura em Cristo, pois sua paz vai além do entendimento humano. O valor da humildade em nossa jornada espiritual, filhos, não se pode deixar de falar sobre a importância da humildade em nossa caminhada com Deus. A humildade nos aproxima do Senhor. Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. A verdadeira humildade não é apenas consideração nossas limitações, mas ter um coração disposto a ser modelado pelas mãos de Deus. Humildade é aceitar a nossa condição humana, sem exageros nem autossuficiência, e chamar a Deus quando precisamos de sua força. Deus revela seus tesouros que se fazem pequenos diante dele. Família, amigos, e até mesmo nossas situações podem nos ajudar a enxergar a grandeza de Deus quando adotamos uma postura humilde em nossa vida diária. Padre Pio não buscou destaque nem aplausos, mas sua humildade diante de Deus o tornou um instrumento potente de cura e intercessão. Ele nos ensina que, em nossa humildade, o Senhor pode usar nossa fraqueza para sua glória. Muitas vezes, a nossa luta é pela humildade. No entanto, a humildade é determinante para a nossa caminhada de fé. Quando pedimos humildemente ao Senhor, Ele nos dá o necessário para percorrermos o caminho com Ele. Se nossa alma busca a glória de Deus e não a nossa, Ele nos erguerá na glória.
Conclusão. O caminho rumo ao céu, caríssimos filhos e filhas, uma jornada para a eternidade é longa e cheia de desafios. Mas, lembre-se, que tudo isso faz parte de um plano grandioso que Deus tem para nós. Quando seguimos os passos de Cristo, através da oração, da fé e da humildade, encontramos o caminho para alcançar a paz eterna. A vida cristã não é isenta de dificuldades, mas é através delas que Deus nos purifica e nos leva cada vez mais perto dele. Mantenham-se firmes na fé e no amor, sem desistir jamais. Padres, bispos, santos e mártires todos carregaram suas cruzes com fé e sacrifícios, e é este o modelo que devemos seguir. Jesus nos promete: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. O caminho pode ser espinhoso e a estrada emocionante, mas a vitória final é nossa, pois é Cristo quem nos conduz. Que possam caminhar com coragem, fé e uma esperança inquebrantável no coração. Amém. Por 56 segundos ele nos ensina que, em nossa humildade, o Senhor pode usar nossa fraqueza para sua glória. Muitas vezes, a nossa luta é pela humildade. No entanto, a humildade é determinante para nossa caminhada de fé. Quando pedimos humildemente ao Senhor, Ele nos dá o necessário para percorrermos o caminho com Ele.